Oi pessoal, bem-vindos de volta ao canal e finalmente chegou o dia, temos o primeiro trailer de Dexter Resurrection. No meu último vídeo do Central Dexter eu comentei que a gente teria esse trailer hoje, dia 31 de maio, porque tá acontecendo a CCXP do México e teria um painel com Michael C. Hall, com David Zayas, Clyde Phillips e também o Scott Reynolds, se não me engano, tá nesse painel. Então provavelmente a gente veria aí o trailer finalmente dessa temporada já durante o evento. Ontem a gente teve um teaser que deu um gostinho do que apareceria nesse trailer. Tem até cenas no teaser que não aparecem no trailer e nós vamos comentar sobre isso também. E nesse vídeo eu vou falar também de uma matéria do USA Today que saiu ontem, falando um pouquinho sobre os personagens da Kristen Ritter, do Neil Patrick Harris, contando um pouco sobre esses serial killers e confirmando a nossa teoria de que é sim um clube de vilões. Se você ainda não está inscrito no canal, considere se inscrever. A gente vai fazer cobertura semanal dos episódios de Dexter Resurrection. Eu vou continuar trazendo novidades também, o que tiver de spoiler, como eu tenho feito regularmente. A gente também fez toda a cobertura de Dexter Original Sin, então se você tiver interesse, os links vão estar todos aqui nos cards para reassistir aí, ler as nossas teorias para o futuro, enfim, todo o nosso debate aqui na comunidade. Acredito que vai ser bem legal essa cobertura semanal. Na cobertura de Original Sim, uma galera apareceu, a gente ficou debatendo vários pontos interessantes, trazendo teorias semanalmente, foi muito divertido. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, considere apoiar o nosso trabalho. Lembrando que esse vídeo vai ter spoilers da trama, porque enfim, a gente vai estar aqui conversando e vai trazer algumas informações também com base nas matérias que saíram essa semana. Então, se você não quer tomar spoiler, já deixa o like aqui, salva esse vídeo para assistir depois. Sem mais delongas, vamos falar do trailer. Ele começa com o Dexter no hospital, que é conectado com a cena que a gente vê no início de Dexter Original Sin. Para quem não assistiu Dexter Original Sin, ele se conecta diretamente com Dexter New Blood, a cena fatídica entre o Harrison e o Dexter. Ali em Original Sin, a gente vê alguém resgatando o Dexter no gelo, a gente não sabe quem foi, e levando ele para o hospital, e ele fica em coma e passa a reviver as memórias de sua juventude, que é o período que se passa pré. Então aqui, a gente pega Dexter Resurrection exatamente desse ponto em que ele está em coma, e ele fala ali alguma coisa sobre alguém ter falado pra ele que é preciso passar pelo inferno para poder ter uma ressurreição, e ele comenta aleluia, o que no teaser eles fazem uma montagem com uma fala clássica do Dox aí, que todo fã de Dexter adora. Aqui no trailer eles não trouxeram essa frase, fizeram uma apresentação um pouquinho diferente. Depois disso a gente já tem o que pra mim é uma das partes mais surpreendentes desse trailer, deles já trazerem isso no trailer, que é o encontro entre o Dexter e o Angel Batista. Esse é um dos acontecimentos mais aguardados, eu acho, pelos fãs da franquia, porque em New Blood a gente viu mais ou menos que talvez fosse acontecer, e esse encontro não aconteceu, ficou em aberto, e aqui a gente tem a constatação que finalmente, depois de tantos anos, depois de tudo que o Angel passou, ele realmente reencontra o Dexter. E é muito engraçada a cena, porque ele abraça o Dexter, tipo, nossa, é como ver um fantasma, tipo, muito cínico se fazendo ali, e depois ele fala que a Angela, personagem que foi apresentada em Dexter New Blood, era namorada do Dexter, e descobre pela internet de uma maneira muito, assim, inacreditável, e descobre que ele é o Bay Harbor Butcher, e ele comenta isso, né, que a Angela falou pra ele que o Dexter é o Bay Harbor Butcher. A gente vê essa cena finalizando com o Dexter indo no banheiro, abrindo uma janela e fugindo de carro. Esse carro a gente viu em várias cenas do set, eu até comentei em algum dos vídeos aqui no Central Dexter, que ele tava com um carro camuflado e a gente deduziu que fosse roubado. Aqui a gente tem a constatação de que foi isso mesmo, e ele parte direto para Nova York. O trailer não fala por que ele escolhe Nova York, mas pelas entrevistas do Clyde Phillips a gente sabe que é por causa do Harrison. Então provavelmente em algum momento dessa conversa com o Batista ele descobre que o Harrison tá em Nova York, ou ele escuta alguém comentando ou alguma coisa assim, e é pra lá que ele vai. Não acho que ele saindo do hospital daria tempo dele já investigar onde o Harrison tá e já encontrar o Harrison, então eu imagino que vai ser alguma facilitação nesse sentido. Outro ponto em relação a Nova York, que o próprio Dexter fala na narração, é que é a melhor cidade pra ele se esconder, afinal como é que vão encontrar ele numa cidade tão grande? E aí a gente tem o primeiro vislumbre do personagem Blessing Camara, que a gente já sabe que vai ter um arco bem importante nessa temporada. Ele é um motorista de aplicativo, e a gente também sabe que existe uma empresa fictícia
de aplicativo, né, de viagem chamada Your Car. Então ele provavelmente vai ser o motorista desse aplicativo, e o Dexter tá ali na viagem com ele, e ele tá falando, tipo, essa é a maior, né, melhor cidade do mundo. Então tem esse jogo aí entre o Dexter falar que é um lugar bom pra ele se esconder, a gente sabe que o Harrison vai estar lá, e também tem já a inserção desse personagem, que a gente já tinha ouvido falar sobre ele, mas ele já aparece no trailer. É interessante também essa questão do aplicativo, porque o Dexter olha 2 jornais em que fala sobre um Dark Passenger, o que é uma jogada muito interessante, porque o Dexter, ele fala do seu lado sombrio dessa forma, né? Ele remete essa questão do passageiro sombrio e tal, do Dark Passenger, e aqui nos jornais aparece essa expressão como alguém que está assassinando motoristas de aplicativo. Então toda essa conexão com coisas que a gente já viu do set de filmagem, rumores que a gente já ouviu, parece que existe realmente uma ameaça, né, que tá colocando a vida dessas pessoas em risco, e o Dexter vai, de alguma forma, investigar o que tá acontecendo. A gente tinha falado em um dos vídeos também que esse também poderia ser um dos investimentos do Leon Prater, que é o personagem do Peter Dinklage, que talvez ele fosse dono dessa empresa, por exemplo. Então pode ser que toda essa trama aí com os assassinatos tenha algo a ver com ele também, já que nesse trailer deixa explícito que ele contrata esses serial killers, os melhores dos melhores, que agem em várias frentes, como ele mesmo fala. Então, talvez tenha alguma coisa aí, entendeu? Nessa história que vai se desenrolar. Falando em Leon Prater, a Mia, que é a personagem da Kristen Ritter, fala pro Dexter que ele gosta, né? O Leon gosta de ter coisas. E logo a gente vê uma cena que conta com a Uma Thurman, né? A primeira aparição da Uma Thurman no trailer, que tá ela, o Leon e o Dexter, e ele parece muito feliz em conhecer o Dexter, tipo, uma honra pra ele conhecer. Então ele realmente sabe que o Dexter é o Bay Harbor Butcher e quer que ele faça parte aí desse clube de mercenários, né? Desse clube de assassinos que o Leon tem. A gente ainda não sabe qual é o interesse dele nesse sentido, porque daí o trailer corta pra várias cenas do Dexter dando a entender que ele tá fazendo vítimas ali, fala, né, Tonight's the Night, ou ele usando mais de uma vez o avental em cenas específicas, assim. Então o trailer faz uma montagem nesse sentido, mostra também o Michael C. Hall ele caminhando por Nova York, mostra Uma Thurman em um determinado momento chegando em algum lugar onde tem pessoas trabalhando, também entregando uma caixa de dinheiro com um convite que a gente ainda não sabe o que é. Esse local em que ela tá falando que o telefone apareceu várias vezes no set de filmagem, quando ela estava em cena, quando o Dexter estava em cena, quando outras pessoas estavam também sem a Uma Thurman estar junto. Então deve ser um local específico, assim, ou algum local importante pra trama. E aí corta pra uma cena que a gente também viu o set de filmagem, a gente comentou aqui, que é com o Angel Batista e o Harrison conversando. Essa cena, quando saíram as imagens, o Dexter tava do lado de fora do restaurante, a gente vê que sai o Harrison primeiro e depois sai o Angel Batista. Então, de alguma forma, ele tá monitorando o que tá acontecendo ali, ele compra uns cachorro quente, sabe? Fica do lado de fora esperando pra ver o desenrolar. E o Angel Batista fala sobre um caminho perigoso, né, que o Harrison estaria trilhando. Claro que, assim, isso são montagens, né? Pode ser que esse diálogo não seja dessa cena, que eles criem pra confundir a gente, que nem foi o namorado da Debbie em Original Sin, né? Que, tipo, foi só pra confundir a gente ao longo da trama. Mas se for realmente essa cena que a gente viu eles gravando, o Angel, de alguma forma, sabe ou o que o Harrison está fazendo, ou ele não quer que o Harrison ande com o Dexter, sem saber também aí o Dark Passenger do Harrison. E aqui é muito interessante, porque logo depois dessa cena, que mostra o Harrison ali meio que com uma cara de choro, mostra ele com uma vítima em uma cozinha, que parece ser uma cozinha bem grande, assim, e a gente sabe que nessa temporada ele vai estar trabalhando em um hotel. Então, provavelmente ele fez uma vítima no hotel, ele acaba se livrando desse corpo, e dá pra ver que o corpo tá enrolado em plástico também, então algo muito similar ao que o Dexter faz. Mostra ele com, tipo, um machadinho, assim, né, um negócio de cortar, não sei o nome daquilo especificamente, mas que provavelmente ele vai imitar esse modus operandi do Bay Harbor Butcher, o que é muito interessante, já que o Dexter está em Nova York, a Angel Batista também sabe que o Dexter está lá, então a chance deles começarem a caçar o Dexter é grande também. Logo na sequência dessa cena, a gente vê o Harrison no hotel e vê uma pessoa entrando, né, junto com a polícia, que eu acredito que seja um dos atores confirmados ali, que vai ser um dos detetives dessa temporada. Então,
ele tá investigando aí essa pessoa que desapareceu, que a gente ainda não sabe quem é. Logo depois a gente tem o Harry ali dizendo pro Dexter ser cauteloso. É muito engraçado porque, claro, né, as pessoas envelhecem e aí o Dexter tá vendo uma projeção do Harry como ele seria hoje em dia, né, depois de tanto tempo se passou que o pai dele faleceu. É engraçado, mas eu quero muito que eles simplesmente aposentem esse personagem, que não fica aparecendo esse fantasma o tempo todo, ou que não fica aparecendo nas próximas temporadas. Gostaria que simplesmente acabasse, mas enfim, aqui é uma cena dele mostrando que tá preocupado com o filho, e o Dexter diz, tipo, basicamente vou fazer o que eu tô a fim de fazer, cansei de me esconder, e foca na mochila dele, que tem aquela empresa de tecnologia que a gente já comentou algumas vezes aqui no canal, que chama Bridge Data Network, e a gente vê também o Dexter com aquela roupa preta e boné preto, que a gente tinha comentado num outro vídeo também, em uma cena em que ele tá brigando com a Mia na rua, que ele tá vestido dessa forma. Acho que também na cena do lado de fora do restaurante onde tá o Harrison e o Enio Batista, ele também tá vestido dessa forma, meio tentando se camuflar. E nessa cena especificamente dá pra ver que ele tá com essa mochila e também com um computador, assim. Tá algo muito específico, então talvez ele esteja trabalhando aí, hackeando, fazendo coisas assim, enquanto tá investigando essas possíveis vítimas dele e tentando se reaproximar com o Harrison. Tem bastante coisa pra cobrir nessa temporada, né, de acontecimentos, pelo que a gente consegue ver no trailer. Vamos ver o que mais o Clyde Phillips e o Scott Reynolds estão inventando. E aí no final do trailer a gente vê uma killing room, com o Dexter arrumando tudo com os plásticos, pegando faca, fazendo todo aquele ritual, e tem uma pessoa deitada ali. E assim, trailers servem pra enganar a gente e tal, mas pensando pela barba mais ralinha e pela cor do cabelo, talvez seja o personagem do Neil Patrick Harris, não dá pra cravar agora, mas se fosse pensar assim que talvez ele vá atrás, talvez não, né, com certeza ele vai atrás desses serial killers, porque o que ele mais gosta é de matar outros serial killers, então provavelmente ele vai atrás dessas pessoas, e a ideia do Clyde Phillips é que eles sejam vilões que possam aparecer em outras temporadas também. Então talvez ele elimine um agora e na próxima temporada ele elimine o outro, o que justificaria o fato de que esses atores estão sendo colocados como participação especial e não personagens recorrentes. E a última cena do trailer é o Michael numa pose muito engraçada, com óculos escuros, um capuz. Ele tá muito Mr. Robot nessa cena. Ele tá tipo com um capuzinho, um óculos escuros, um boné. Tá muito, muito, muito Mr. Robot na frente do computador ainda, né? Todo cibernético. Então eu amei. Foi uma referência feita para mim. Quem não gostou, paciência. E agora, assim, pensando no trailer e pensando no teaser, o teaser mostra algumas cenas que não aparecem no trailer, que eu achei que iriam aparecer. Uma delas que eu achei muito legal é uma turma com um taco de beisebol, só que cheio de pregos, uma coisa meio Negan do The Walking Dead. Então, achei essa cena muito interessante, que aparece no teaser bem rapidinho e aqui não tem. E no teaser também a gente vê mais cenas do Harrison em ação. Primeiro a gente vê ele lutando com alguém, depois a gente vê ele embrulhando a pessoa num banheiro, parece ser um banheiro do hotel. Então a gente tem essas duas cenas e tem a cena também da machadinha. Mas tem mais aí informações no teaser sobre a ação do Harrison, né, que acaba sendo chocante, porque em New Blood a gente vê ele agindo numa projeção bem menor, por assim dizer, né? A gente vê que ele tem tendências psicopatas, mas que ele ainda não tem um modus operandi bem detalhado. E aqui a gente já tá vendo ele em ação, ele atacando alguém. Então, no teaser mostra essas cenas e no trailer eles meio que minimizaram, mostraram só a cena da cozinha ali do hotel. E também mostra uma cena que alguém tá caindo numa cova, né? Que tu tá vendo a cena de baixo pra cima, então a pessoa tá caindo nessa cova recém-feita. Pode ser que seja, sei lá, alguma coisa das memórias do Dexter ali enquanto ele tá em coma, mas essas cenas não estão no trailer, elas apareceram apenas no teaser e eu fico curiosa pensando por que essas escolhas, né? Por que mostrou ali rapidinho em um, mas não mostrou no outro. Mas é mais conteúdo pra gente poder teorizar. E daí eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse trailer, se vocês gostaram, se vocês têm teorias aí pra gente tentar costurar todas essas informações que apareceram, né? Todas essas cenas que apareceram. Eu confesso que eu tô bem curiosa pra ver essa temporada. Eu quero muito que dê certo, eu quero muito que funcione. Eu acho a ideia do Clube de Vilões bem legal. Então, comentem aqui o que vocês acharam. Tô louca pra gente debater. E aí, aproveitando, vamos falar um pouquinho dessa matéria do USA Today, que eu achei muito engraçado eles liberarem essa matéria antes do trailer, porque ela conta, tipo, muita coisa dos personagens, né, dos vilões aí desse clube. Mas é bacana porque agora a gente realmente sabe o que cada um deles tem de diferente. A Mia, que é a personagem da Kristen Ritter, a gente já sabia que ela é sommelier durante o dia e assassina durante a noite, e o codinome dela é Lady Vingança. Tô bem ansiosa pra ver como é que
vai ser essa relação dela e do Dexter, ainda mais que eles têm várias cenas juntos, independente dos outros personagens. Então parece que eles vão ter realmente uma aproximação aí ao longo da temporada. O que me chamou muita atenção é o personagem do Eric Stone Street, que eu gostei bastante, que a gente só sabia que o nome dele era Al. Mas aqui a matéria deixa claro que o codinome dele é Rapunzel. Ele é um homem com uma família, né, com 2 filhos, então uma coisa meio Trinity, assim, ele tem uma família estabelecida e é também um serial killer, e ele só ataca mulheres que usam rabo de cavalo. Então tem aí já um recorte do que ele faz, a gente não sabe como ele faz, mas a gente sabe qual é o tipo de vítima que ele procura. O Neil Patrick Harris, a gente só sabia o nome do personagem, que é Lowell, mas aqui ele ganhou uma descrição, então ele é o colecionador de tatuagens. Ele só ataca pessoas que possuem tatuagens para aí acrescentar ao seu portfólio. Então, esse é o recorte dele. Já o David Dastmalchian, a gente só sabia que o nome do personagem era Garrett, mas aqui a gente também tem a descrição. Ele é o assassino de gêmeos, então ele sempre mata em duplas. E ele é muito conhecido, né, pelas vítimas que ele faz. O FBI não tem nenhuma pista sobre ele, ele continua sempre se safando dos seus crimes, e ele é tão famoso que tem livros, tem um monte de coisa dedicada a ele, assim, ele virou realmente uma celebridade. E assim, o David, ele tem essa coisa meio diferenciada na forma como ele atua, eu gosto muito. Ele tá no Murderbot agora, do Apple TV Plus, e ele arrasa, eu adoro os papéis dele. Então eu tô bem ansiosa pra ver essa construção que ele vai fazer pro personagem Garrett, parece ser bem assustador, e acho que pode ser um vilão que vá dar trabalho pro Dexter, assim. Então eu quero muito ver como é que vai ser esse desenrolar. O Clyde Phillips também falou algo bem interessante, que é: nem todos os serial killers moram em Nova York. Eles foram convidados pelo Leon Prater por um motivo misterioso. E ele até brinca que é tipo uma murder con. Então é uma convenção só de serial killers. Eles não moram todos na cidade, não atacam todos a mesma cidade, mas eles são convidados pelo Leon Prater aí pra estarem todos no mesmo lugar quando o Dexter chega. E daí trazendo essa observação que o Clyde falou, que essa temporada vai ter um grande vilão, mas que talvez esses outros personagens possam aparecer futuramente, né? Eles não sejam liquidados todos nessa temporada, para que possam ser resgatados ao longo do tempo, porque a ideia é que Dexter Resurrection tenha várias temporadas, então talvez seja um plano a longo prazo. E assim, o que deu pra ver por enquanto do trailer é isso. O painel tava rolando lá na CCXP e depois eles iam fazer um stage do Omelete também, então provavelmente amanhã a gente vai ter mais informações sobre a temporada. Eu vou trazer aí todas as novidades conforme elas forem saindo, mas eu tô bem animada, eu gostei bastante desse trailer e quero saber de vocês o que vocês acharam, o que vocês estão esperando pra essa temporada. Eu confesso que meu hype subiu um pouquinho, tô com boas expectativas e torcendo que seja muito legal. É isso, pessoal, muito obrigada por assistir até aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal se ainda não são inscritos. E é isso, até a próxima e valeu!